quando isso aconteceu, eu era um jovem de 20 anos, meio ingênuo e viciado em jogos online. Na época, meu laptop estava danificado, então peguei emprestado o laptop do meu irmão mais velho sem permissão. Enquanto procurava por sites de jogos, encontrei um site com jogos legais e comecei a experimentar alguns deles. Isso foi antes de eu descobrir o Facebook, para você ter uma ideia. Muitos desses sites eram cheios de bugs e nem sempre tinham opções de segurança confiáveis. Então entrar em algo desconhecido era arriscar pegar vírus e malware. Mas como eu disse, eu era um jovem ingênuo. Um dia, estava entediado e decidi pegar o computador do meu irmão novamente para procurar um site de jogos. Digitei na barra de pesquisa: jogos legais, não chatos ou de tiro. Comecei a explorar as opções, mas quase todas eram páginas que eu já tinha visitado antes. Então, uma janela pop-up apareceu no canto superior direito da tela com as palavras Jogos da Morte. Essa janela parecia um pouco estranha e surgiu do nada. Não era incomum anúncios aparecerem de repente enquanto você navegava na internet, mas por algum motivo, esse parecia peculiar. Como tenho uma mente um pouco curiosa, cliquei. Por um momento, a tela ficou em branco, sem nada para ver. De repente, apareceu a mensagem: Olá, você quer assistir alguém morrer? Clique no botão Enviar para continuar. As palavras estavam escritas em vermelho, com gotas que pareciam sangue. Quase caí na risada com a aparência tosca do site, mas continuei. Fiquei olhando para a tela por um momento quando percebi que o botão Enviar começou a piscar. Então, as palavras mudaram. O que foi? Está com medo? Não seja covarde, é só um jogo. Clique no botão agora. Suspirei profundamente e cliquei no botão, esperando algum joguinho bobo. A princípio, pensei que não estava errado, já que o que apareceu parecia um desenho animado muito mal feito. Havia 3 personagens desenhados de forma rudimentar, parecendo uma versão humana e meio assustadora dos personagens de Peppa Pig. 2 eram homens, vestidos como ladrões de banco com máscaras e camisas listradas. A terceira era uma mulher, sentada numa cadeira, animada para parecer exageradamente assustada, tremendo e choramingando. O homem à esquerda olhou diretamente para mim. Juro que ele olhou para mim. E sorriu. Então, ele perguntou: Você quer vê-la morrer? A voz dele parecia disfarçada, como se usasse um modulador de voz. Após a pergunta, apareceram 2 opções na tela: sim ou não. Hesitei por um momento, me perguntando o que estava acontecendo. Mas o homem falou novamente, agora com um tom irritado: Olha, você clicou no link. Sei que quer ver o que acontece. É só um jogo, então clique logo. Pensei por um momento, mas no final cedi e cliquei em sim. Depois disso, o outro homem saiu de cena e voltou usando um avental de açougueiro. Tudo isso ainda era uma animação. Ele se aproximou de uma mesa de operação com várias ferramentas. O que aconteceu a seguir ainda me dá arrepios. O homem começou a usar um serrote e o som parecia assustadoramente real, assim como os gritos da mulher. Ao contrário da voz do narrador, que parecia alterada, os gritos de terror soavam extremamente reais. A animação era nojenta. Ele começou a desmembrá-la viva com o serrote, jogando os membros de lado, um por um. Finalmente, cortou a cabeça. Os sons eram detalhados, os gritos de arrepiar da mulher, o som do serrote cortando os ossos e tecidos, e os gemidos de agonia até que fossem completamente abafados. Embora a animação fosse terrível, os efeitos sonoros eram incrivelmente bem feitos. Isso me deixou desconfortável. Os gritos da mulher eram tão realistas que me arrepiaram. Então, surgiu uma nova mensagem. Gostou? Sabia que você estava curioso. Quer ver algo ainda melhor? Cliquei em sim novamente e começou outra animação. Desta vez, eram os mesmos 2 homens, agora vestidos com roupas de mergulho. O terceiro personagem era um homem de terno executivo, amarrado e de pé, na beira de um lago enorme. Apareceu um cartaz escrito: Quer vê-lo morrer? Hesitei novamente,
mas cliquei em sim. O mergulhador puxou o homem pelo tornozelo e o arrastou para dentro da água, enquanto ele gritava desesperado, tentando se soltar e implorando por sua vida. Novamente, os efeitos sonoros eram assustadoramente realistas. Tudo podia ser ouvido em detalhes, até o menor som. No final, o mergulhador levantou o homem com grande força e o jogou na água. A vítima caiu na água com um splash que abafou seus gritos aterrorizados. Eu não podia acreditar que até aquele som era tão realista. Por cerca de 30 segundos, nada aconteceu, mas de repente o homem com o traje emergiu, ainda gritando como um louco. Eu mal conseguia ver algo atrás dele, puxando-o para baixo. 1 minuto depois, ele apareceu novamente, mas não estava mais gritando. Agora, na animação, seus braços tinham desaparecido e havia linhas vermelhas desenhadas de uma forma que dava a impressão de que tinham sido arrancados dos ombros, em vez de cortados. Parecia que tinham passado por um liquidificador gigante. De repente, a coisa que o tinha levado apareceu. Um enorme jacaré o agarrou de lado e o arrastou para baixo, sem voltar à superfície. Comecei a me sentir muito mal com aquelas animações infernais. Já não era mais divertido. Eu só queria sair daquele lugar e nunca mais voltar. Mas então a tela mudou novamente. Agora, os 2 homens já não eram desenhos. Eram pessoas reais, em algum tipo de sala cinza, mas com máscaras brancas. Perto deles estava o corpo de uma mulher completamente desmembrada, e um deles segurava um cabide com os restos de um terno rasgado, encharcado e pingando com água tingida de vermelho. A voz, ainda disfarçada, dizia: "Não foi divertido ver esses 2? Você queria ver mais, e nós fizemos isso por você. Apenas eles tiveram que experimentar, mas você também pode. Por favor, não saia do site. Você estaria tirando toda a diversão de nós." Agora eu estava realmente apavorado. Fiquei paralisado na cadeira, suando frio. Só então percebi, horrorizado, que as animações eram para disfarçar os crimes. Aqueles assassinatos tinham sido gravados e transformados em desenhos bobos para mascarar o que realmente estava acontecendo. Naquele ponto, 3 opções apareceram na tela. Uma dizia: "Sim, quero experimentar." Outra dizia: "Não, não quero experimentar." E a última dizia: "Quero conhecer vocês." Cliquei obviamente em não, mas não houve resposta. A mensagem dizia: "Foi uma ameaça? Qual é o seu problema? Você não quer se divertir? Você teve uma experiência incrível, nos viu fazer o que fizemos, e escolheu não. É melhor escolher certo desta vez." Comecei a hiperventilar. Minha respiração estava descontrolada, assim como o meu coração. Sentia um buraco infinito no estômago e mal conseguia sentir meus dedos. Estava em completo pânico. Mais uma vez, cliquei em não, pressionando várias vezes até conseguir sair do site. Juro que senti como se fosse ter um ataque cardíaco. Reunindo o que restava da minha coragem, verifiquei meu histórico, mas o site já não estava lá. Havia desaparecido sem deixar rastros. Alguns minutos depois, meu irmão chegou e me encontrou usando o computador dele. Olhei para ele com todo o pânico ainda no meu corpo, e ele perguntou o que eu estava fazendo. Contei tudo o que tinha acabado de acontecer. Ele imediatamente me afastou e fez algo no computador que eu não entendi, e depois o desligou. Ele me repreendeu por usar o computador dele sem permissão e explicou que o que eu tinha acabado de ver não era uma página normal, mas algo da Deep Web. Para ser honesto, não tenho mais conhecimento sobre isso. Só sei que meu irmão tinha um roteador que permitia acessar a Dark Web. Ele estudava ciência da computação e sabia sobre essas coisas. Ele me disse que tinha bloqueado o site com um código e que agora precisava se certificar de que o computador não havia sido hackeado. Perguntei a ele, em pânico, se o que eu tinha visto era real, e ele confirmou que era, e que aquelas pessoas eram muito perigosas. Falei que deveríamos chamar a polícia, mas ele me disse para nem pensar nisso, porque aí estaríamos em perigo real. Isso me deixou tremendamente preocupado, mas ele apenas me tirou do quarto e disse que cuidaria de tudo. No final, nunca soube exatamente o que ele fez, com quem entrou em contato ou com quem falou.
Só sei que no dia seguinte perguntei a ele sobre o assunto, e ele disse para eu não me preocupar, que tudo estava resolvido. Se está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like e comentar. Ajuda muito o canal. Obrigado. Nunca vou esquecer quando descobrimos a Deep Web e todas as coisas malucas que podiam ser encontradas lá. Meus amigos e eu, quando estávamos no ensino médio, éramos fanáticos por lendas urbanas da internet. Passávamos horas navegando em sites como Reddit e 4chan, procurando coisas estranhas, tanto antigas quanto novas. Não estávamos procurando algo específico. Gostávamos do fator surpresa e da imprevisibilidade do que podíamos encontrar. Acho que nossa geração era muito atraída por esse tipo de coisa por causa de sites como Californication Cable. Cresci nos anos 2000, então meus amigos e eu fazíamos parte da primeira geração com acesso à internet de alta velocidade em casa e sem supervisão. Cada um explorava seus próprios interesses como queria. Naquela época, pela primeira vez, você podia ouvir algo e, em seguida, investigar na internet. Embora muitos de nós apenas baixássemos músicas e vídeos em plataformas como Ares e Kazaa, cheias de vírus na maioria das vezes, outros descobriram que você podia baixar praticamente qualquer coisa no LimeWire. Era como uma espécie de roleta russa digital. Às vezes, você achava que estava baixando uma música do My Chemical Romance e acabava com um vídeo de uma decapitação. Era completamente insano. Como você pode imaginar, ficamos fascinados inicialmente com a ideia da Deep Web. Embora essa parte oculta da internet já existisse há muito tempo, foi em meados dos anos 2000 que o termo se popularizou. Falava-se muito sobre isso na época, com rumores sendo inventados e histórias de terror postadas online. Naquele tempo, havia uma espécie de fascínio entre os jovens por esse lugar. Lembro que na escola, todos os colegas falavam sobre isso, repetindo todas essas histórias que eram postadas na internet. E, obviamente, quando meus amigos e eu começamos a ouvir sobre isso, ficamos imediatamente interessados. Não há outra forma de descrever. A Deep Web era a última fronteira, o único lugar onde você poderia explorar e ver coisas que ninguém mais tinha visto. E claro, precisávamos entrar e dar uma olhada por conta própria. Começamos a pesquisar o que era necessário para acessar. Nenhum de nós queria usar nossos próprios dispositivos, então pensamos em comprar um laptop usado exclusivamente para isso, já que ouvimos muitas histórias assustadoras sobre hackers que operavam lá, além de pessoas perigosas. A verdade é que fizemos algumas pesquisas bem intensas antes de tentar qualquer coisa. Mas, como éramos estudantes do ensino médio, não tínhamos dinheiro suficiente para comprar um computador por conta própria. No entanto, o desejo de mergulhar naquilo era forte demais. Um dia, cansei de esperar e decidi fazer isso por conta própria. Não é que acessar a Deep Web seja ilegal. O problema é o que você faz lá dentro. Eu disse aos meus amigos que faria isso do meu computador em casa. Demorei alguns dias pesquisando, mas consegui. Não vou explicar como fiz, para que você não cometa os mesmos erros que eu. Mas basta dizer que você precisa de um navegador especial para isso. Se você realmente quiser entrar, terá que descobrir o resto sozinho. O fato é que fiz os ajustes necessários, baixei o software e comecei a experimentar. Entrar na Deep Web é mais fácil do que dizem. O difícil é navegar. Não existem URLs como na internet normal. Você precisa saber endereços específicos para encontrar os sites, o que impede que qualquer um entre e se meta em problemas. Pesquisei para não me desanimar e decidi visitar alguns sites que pareciam interessantes, mas não muito perigosos. Para isso, recorri ao meu amigo de longa data, o 4chan, e aos usuários anônimos de lá. Eles me deram alguns conselhos, mas basicamente todos disseram para ficar longe da Deep Web. No entanto, depois de uma noite inteira questionando e negociando, me passaram um link com uma lista de endereços da Dark Web. Eram milhares. Lembro de ter ficado tonto ao ver aquilo. Não conseguia nem imaginar todas as coisas malucas que poderiam estar lá. Comecei como qualquer pessoa faria, um link de cada vez. Não consigo descrever a decepção que senti ao abrir o primeiro link.
e ele me levara a um site inativo. Achei que tinha sido totalmente enganado, me senti completamente trapaceado. Os primeiros 10 ou 20 links eram todos iguais, sites fora do ar. Mas eu não ia desistir. Passei um ano da minha vida no ensino médio falando sobre as maravilhas desse lugar, então não podia simplesmente desistir e admitir que estava errado. Fiz o que qualquer jovem determinado faria. Pulei vários links até encontrar um que parecesse interessante e segui adiante. E pá! Dessa vez o site não estava fora do ar. Era algum tipo de marketplace online. E como você deve imaginar, as coisas que estavam vendendo não eram coisas que você encontraria em uma loja normal. Para você ter uma ideia, encontrei um site fetichista onde era possível comprar urina de todo tipo. Parecia que o site se especializava em urina limpa, o tipo que passaria em um exame toxicológico. Definitivamente, eu tinha encontrado a mãe de todos os achados. Fiquei navegando por um tempo, só para ter certeza de que não estava perdendo nada. Afinal, eu era um explorador e precisava fazer um relatório preciso para meus amigos. Passei o resto da noite nisso, pesquisando de forma lenta e metódica. Meus amigos ficaram enlouquecidos quando contei tudo o que tinha encontrado na Deep Web. Eles nem acreditavam que eu tinha realmente encontrado algo. E usando o computador da minha casa, ficavam me perguntando se eu era louco ou se o FBI estava me vigiando. Eu acertei a loteria, eu disse meio eufórico, meio nervoso. Por algumas semanas depois disso, meus amigos vinham na minha casa quase todos os dias após a escola, geralmente quando meus pais estavam no trabalho. Experimentávamos vários URLs aleatórios da lista que havíamos copiado e colado. Essa lista estava hospedada em um daqueles antigos sites de compartilhamento de texto, então qualquer um podia fazer alterações no documento a qualquer momento. Às vezes, víamos alguém apagar um URL ou adicionar um novo no final. De fato, criamos nossa própria lista com sites que visitamos e outros que estavam fora do ar. Eu nem consigo começar a descrever todas as coisas malucas que vimos. Começou com um site bizarro sobre fetiches, mas isso era apenas a ponta do iceberg do inferno. Esse tipo de coisa você até encontra na internet normal hoje em dia, sacos de urina, frascos e outros itens típicos de fãs excêntricos. É quase como se a depravação da Dark Web tivesse lentamente se espalhado para a internet normal nos últimos anos. De qualquer forma, seguimos para URLs mais interessantes. Uma semana depois, exploramos outro marketplace que parecia mais um fórum, onde não vendiam coisas, mas sim serviços. Os membros desse fórum alegavam ser assassinos de aluguel de diferentes lugares, cada um com suas próprias habilidades e especialidades. Essa parte variava bastante e era refletida nos preços. Assassinos dispostos a matar pessoas comuns cobravam cerca de $20.000 ou pesos mexicanos. Os preços mais altos giravam em torno de $50 a $100.000 de entrada, com outros 50 mil após o trabalho concluído. Esses preços eram para alvos de alto perfil. Era alucinante ver tudo isso, apenas em dólares ou rublos, mas não havia como verificar nada. Parte de nós estava convencida de que tudo era encenação, pessoas fingindo ser algo que não eram. Mas estávamos curiosos, então criamos uma conta no fórum. Não especificamos muita coisa, como você pode imaginar. Menos é mais, para um assassino de aluguel. Parecia ser uma forma de estabelecer contatos, e em seguida, detalhes e dinheiro seriam trocados mais tarde, provavelmente pessoalmente. Examinamos o site minuciosamente, mas não encontramos nada que provasse que o que estávamos vendo era real. Alguns dias se passaram e nada aconteceu. Mas, uma tarde, enquanto explorávamos outro site, uma pequena bolha azul apareceu no canto superior direito da tela. Parecia um globo ocular, mas do tamanho da unha do meu dedo mindinho. No começo, não pensei muito sobre isso. Achei que era algo no navegador, como se precisasse de uma atualização ou algo assim, e continuei explorando. Não foi até terminar o dia, quando todos foram para casa, que percebi aquilo novamente. Mesmo depois de fechar os programas que usamos para navegar na Dark Web, aquela pequena bolha azul ainda estava lá, no canto superior direito, agora contra o fundo da área de trabalho do meu monitor.
Fiz de tudo para remover aquela bolha do meu computador, mas foi inútil. Reiniciei, desliguei completamente, fiz varreduras com antivírus, apaguei tudo o que fazia parte do sistema, mas nada funcionou. Achei que teria que lidar com aquilo. No final das contas, não era um grande problema. Sendo um jovem bobo, esquecer da bolha era como respirar. E acredite ou não, continuamos explorando a Dark Web, mesmo com aquele pequeno olho azul nos observando. Algumas semanas se passaram antes de encontrarmos um site que interessasse a todos. Era um mercado negro para hackers e dados. Ali, hackers exibiam seus currículos listando o que podiam fazer por você, até mesmo algumas coisas que poderiam ensinar. Era como um centro para roubo de senhas e acessos escondidos. Por alguma razão, estar nesse site não nos assustava, embora fosse claramente um lugar onde coisas realmente ruins poderiam acontecer. Isso é um efeito colateral quando você começa a ganhar confiança, perde o medo e se torna descuidado. No nosso caso, chegamos ao ponto de não perceber o perigo à nossa frente. Ficamos navegando naquele site por um tempo, até que um dia, aquela bolha azul desapareceu do canto da tela. Todos nos olhamos e rimos, deixando o susto passar. Continuamos explorando o site e, de repente, uma caixa de texto apareceu na tela, em cinza. Como os garotos idiotas que éramos, começamos a gritar e comemorar como se tivéssemos passado de nível em um videogame, mesmo sem ter ideia do que tínhamos acabado de encontrar. A mensagem dizia algo assim: "Olá, sou um dos administradores deste site. Registramos todos que passam por aqui da melhor forma possível, mas estive monitorando suas atividades desde que vocês apareceram. Vi vocês em nossos servidores todos os dias e cheguei à conclusão de que não têm interesse em comprar ou usar nenhum dos serviços listados. Suspeito que, mesmo que tivessem interesse, não teriam como pagar por eles, porque são apenas um bando de estudantes de ensino médio brincando com coisas que não entendem." O cara continuou explicando que não estávamos encrencados e que a equipe de administração não se importava com nossa curiosidade, mas outras pessoas poderiam se incomodar, devido à natureza sensível do site. Muitos hackers reais estavam à espreita logo abaixo da superfície. Como eu estava no computador de casa, usando a internet da minha família, sem nenhum tipo de proteção antivírus, minha conexão com a Dark Web era como um letreiro vermelho piscando com todas as minhas informações pessoais. Eu não fazia ideia de que minha presença em cada site era um convite para que pessoas se aproveitassem de mim. Então, o administrador disse que, se eu tomasse mais precauções para proteger minha conexão, estaria seguro explorando. Ele perguntou se eu tinha notado a pequena bolha azul na tela do monitor. Respondi que sim, ela tinha estado ali por 1 ou 2 semanas. O administrador explicou que eu tinha pegado carona com alguém em um desses sites obscuros e que essa pessoa estava rastreando tudo o que eu fazia. Não podiam me ver pela tela nem nada assim, mas conseguiam observar tudo o que eu fazia na internet da minha casa, provavelmente tentando nos chantagear. O administrador também me explicou que, ao investigar minha conexão, ele se deu ao trabalho de deletar meu caroneiro. "Você deveria se desconectar agora, se sabe o que é bom para você." Foi a última mensagem que recebi dele. Todos nos olhamos com a mesma expressão de descrença. Sendo estudantes de ensino médio, precisávamos de algo mais do que uma mensagem assustadora para nos convencer. Um dos meus amigos se inclinou sobre meu ombro e digitou: "Como sabemos que isso é real? Qualquer um poderia estar inventando isso." O administrador respondeu com o meu nome completo, os nomes completos de vários amigos dentro da sala de aula na escola em que estudávamos, os nomes dos meus pais, meu endereço residencial e um aviso adicional. Na Dark Web, há apenas 2 maneiras de aprender que isso não é um jogo. A maneira fácil, como agora, ou a maneira difícil, que eu garanto que você não quer descobrir. Cumpri meu dever de avisá-los. Agora, vocês decidem. Depois disso, ele desconectou. Após essa última mensagem, houve um silêncio tenso na sala. Acho que todos sentimos o mesmo arrepio percorrer nossos corpos, aquele que avisa que você está em perigo real. Naquele momento, nos olhamos com olhos arregalados, e o medo era muito visível.
Imediatamente, desconectei, apaguei o roteador, e essa foi a última vez na minha vida que enfiei o nariz na Deep Web. Vou começar esta história admitindo que sou viciado. Fumo é o meu vício principal, mas se eu quero algo mais forte, costumo comprar de um amigo que me fornece. No entanto, houve uma vez em que eu não tinha um fornecedor, e um amigo da faculdade recomendou que eu comprasse pela Deep Web. Na época, eu não tinha ideia do que ele estava falando, mas ele me explicou de forma geral e baixou um navegador chamado Tor no meu computador. Ele também me deixou 3 sites escritos em um papel, onde eu poderia comprar tanto a meu fumo habitual quanto qualquer outro tipo de substância. E quando digo qualquer, quero dizer qualquer mesmo. Há absolutamente de tudo nesses lugares, desde cocaína de alta pureza até drogas feitas com alguma planta exótica de um país remoto. Tudo, obviamente, com preços variados. O que mais me surpreendeu foi como era fácil comprar por lá. Bastava alguns cliques e algumas transferências em Bitcoin, e pronto, o que eu quisesse chegava na minha caixa de correio. No entanto, não sou apenas um viciado. Também sou uma pessoa muito curiosa. E a Dark Web era como descobrir um novo mundo. A princípio, eu só entrava para comprar drogas nos sites que meus amigos me indicavam, mas uma noite, estando sóbrio em casa, algo raro para mim, e entediado, decidi abrir o Tor e ver que coisas obscuras poderiam encontrar na Dark Web. Meus amigos também haviam me contado sobre isso, mas sempre mencionando os perigos envolvidos, então nunca quis ultrapassar certos limites. Contudo, naquela noite, a curiosidade superou o medo, e eu me joguei nessa aventura. Se você já esteve na Dark Web, sabe que não pode simplesmente buscar por Red Rooms ou assassinos de aluguel e obter resultados. É necessário encontrar links específicos para esses sites primeiro. Assim, comecei a pesquisar no Google, tentando encontrar links para sites do submundo. Eu sei, parece estranho procurar ativamente pelo pior, mas desde que entrei na Dark Web naquela noite, senti uma estranha curiosidade mórbida. Como disse, a curiosidade me venceu. O problema é que passei um bom tempo procurando links, mas tudo o que encontrava era simples demais ou nem funcionava. Estava prestes a desistir, mas na última tentativa, cliquei em um subreddit sobre a Deep Web no Reddit. Não esperava encontrar nada realmente, mas naveguei pelos posts mais populares por meia hora antes de selecionar a aba Novos. Foi então que vi um post simples intitulado Assassinato e os serviços de vida do assassino. No corpo do post, havia o que parecia ser uma mistura aleatória de números e letras. Meu cérebro cansado demorou 1 segundo para decifrar, mas logo percebi que era um link, provavelmente para um site de assassinos de aluguel. Decidi colá-lo no navegador da Dark Web e adivinhe, funcionou. Antes de continuar, pensei em voltar ao perfil do autor do post para ver se ele havia publicado outros links. Mas quando voltei ao post, o perfil havia misteriosamente desaparecido. De qualquer forma, reabri o navegador da Dark Web e voltei ao site. No topo estava o nome Serviços de Assassinatos e Destruição de Vidas, ao lado de algo que parecia um crânio dentro de um tipo de túnel. Ri um pouco ao ver isso, pensando que o site devia ser falso. Mas enquanto rolava a página, não fiquei decepcionado. Havia um parágrafo de texto verde sobre um fundo preto e uma pequena caixa à direita que dizia apenas: "Faça um pedido". O texto era o principal, ocupando quase toda a página, e listava todas as maneiras como poderiam matar alguém. Ri novamente, pois isso tinha que ser uma piada. Cheguei a pensar em fazer um pedido só para ver o que aconteceria, mas achei melhor não arriscar. Eu estava prestes a fechar o computador e encerrar a noite quando ouvi uma batida na porta. Moro sozinho, então é raro ter visitas, especialmente tão tarde. Mas, ao abrir a porta, era apenas meu amigo Mark, que também é meu fornecedor de confiança. Deixei-o entrar sem hesitar, e ele me jogou uma enorme sacola de fumo na cara. Eu fumei por um tempo e voltei para o computador, mas depois disso tudo ficou meio confuso.
Não lembro de nada do que fiz depois, mas acordei por volta das 9 da manhã deitado no sofá, o que significava que eu tinha dormido por pelo menos 6 horas, embora honestamente parecesse que tinham sido apenas 2. Levantei, fiz um café e sentei para jogar videogame, pronto para aproveitar o domingo preguiçoso, como de costume. Mas você pode imaginar minha surpresa quando abri o computador e vi que tinha encomendado minha própria morte na noite anterior. Embora achasse que era uma idiotice, senti um vazio no estômago. Mesmo chapado, geralmente tomo decisões sensatas, então não sei que diabos tinha no fumo que o Mark trouxe para mim. Meio que ri da situação. Eu nem lembrava disso. Acho que uma pessoa normal teria reagido de forma diferente, mas eu ainda estava meio fora de mim por causa do que tinha feito na noite anterior. Então segui com meu dia. Não vou negar que estava um pouco paranoico, mas como disse, presumi que fosse uma piada. Até ri do e-mail que recebi do site, dizendo que o assassino já estava a caminho. No entanto, mais tarde naquela noite, um sedã preto estacionou do outro lado da rua da minha casa. Eu não vi quando ele chegou, mas enquanto fazia o jantar, o avistei pela janela da cozinha. Moro no centro da cidade, mas há muitas árvores e arbustos entre as casas da minha rua, então ficaria surpresa se alguém além de mim o tivesse visto. Naquele momento, entrei em pânico. E se o site fosse real? Quero dizer, sou apenas uma garota, moro sozinha, não tenho armas, e minha única defesa seria uma faca de cozinha um pouco maior que o normal, que provavelmente não seria de muita ajuda. Decidi colocar um moletom, coloquei a faca no bolso da frente e saí de casa para me aproximar da janela do motorista do carro. Mesmo eu fiquei surpresa com minha coragem, embora ache que foi porque ainda estava meio chapada da noite anterior. Atravessei a rua e me aproximei do sedã, então bati na janela. Mas nada aconteceu. Foi bem anticlimático. Eu estava pronta para conversar com o cara e explicar que tinha feito algo estúpido enquanto estava muito chapada, ou até lutar pela minha vida se esse plano não funcionasse. Mas, como disse, nada aconteceu. Até cheguei mais perto da janela, tentando enxergar melhor o interior do carro, mas só consegui ver 2 assentos vazios. Não havia ninguém lá dentro. Eu tinha ficado com medo à toa. Decidi esperar um pouco perto do carro para ver se alguém aparecia. Mas, depois de meia hora, fiquei com fome e voltei para casa para tirar meu jantar do forno. Juro que só levei 1 minuto entre pegar minha comida e olhar pela janela novamente, mas o carro tinha sumido. Nem ouvi o motor ligar. O que diabos? Murmurei para mim mesma. Fechei todas as cortinas e tranquei as portas. Tentei me acalmar, mas algo não parecia certo. Ainda tinha a sensação de que aquele carro não estava ali por acaso. E quando estava começando a relaxar um pouco, a luz acabou. Entrei em pânico novamente. Fiquei paralisada por alguns minutos, parada no meio da sala, ainda segurando meu prato. Juro que naquele momento só estava esperando pelo tiro, o carro sumir do nada e, agora, a energia acabar de repente. Não parecia coincidência. Uns 30 ou 40 segundos depois, a eletricidade voltou e todos os eletrodomésticos começaram a emitir sons. No mesmo instante, ouvi várias batidas na porta. Meu corpo imediatamente ficou tenso. Com a voz tremendo, perguntei quem era. Ninguém respondeu. Perguntei de novo, mas também não tive resposta. Esperei uns 10 ou 15 minutos, e como ninguém bateu de novo, criei coragem e fui até a porta. Não consegui evitar imaginar que, ao abrir, seria recebida pelo cano de uma arma apontado para a minha testa. Abri a porta devagar, e surpresa, não havia ninguém lá. Mas, quando estava prestes a fechar a porta e voltar para dentro, olhei para baixo e vi um envelope. Era um envelope preto, sem remetente. Peguei-o do chão e levei para dentro. Hesitei um pouco antes de abri-lo, mas finalmente o fiz. E quando abri, meu queixo caiu. Dentro do envelope, havia várias fotos minhas, tiradas do meu computador. As imagens mostravam meus olhos bem vermelhos e uma aparência perdida. No canto das fotos estava a data e o horário. Elas eram daquele mesmo dia, às 3 da manhã.
Provavelmente foram tiradas no momento em que encomendei minha própria morte no site. Atrás da última foto, havia uma nota escrita à mão que dizia: "Não brinque com o que você não conhece, garota. Você teve sorte hoje, mas se eu te vir no meu site novamente, você estará morta. Fique longe da Deep Web." Naquele momento, meu corpo inteiro começou a tremer. Senti um nó no estômago e precisei correr para o banheiro para vomitar. Assim que saí, corri para o computador e apaguei completamente o navegador. Mas, só para garantir, naquele mesmo dia mandei formatar o computador. Essa foi a última vez que entrei na Deep Web.